Ontem no atendimento, a tutora trouxe o caso do cachorrinho dela, que ele era dominante, ele é ansioso, medroso e agressivo. Não sei se você se identifica com essa história, mas olha só, se você tem um cachorro ou um gato com problema comportamental, presta atenção nessa história. Ela veio pro atendimento, onde ele tinha um comportamento dominante, ao ponto de já ser agressivo com os outros da casa. Essa ferramenta, esse recurso de ser agressivo, de morder, é para ser o último recurso que ele vai usar, mas ele estava usando desde o começo. E eu investiguei melhor, o que está acontecendo? Fui falando com ela, antes de eu de me comunicar com o cachorro. Fui falando com ela, e ela falou, olha, ele é ansioso, principalmente quando a gente sai de casa. Quando a gente sai de casa, ele fica mais ansioso e ele morde, principalmente comigo. E eu percebo que quando tem gente próxima de mim, ele fica mais agressivo com as outras pessoas. Então esse é um problema comportamental muito típico. Aqui ele junta alguns problemas comportamentais: a ansiedade, a agressividade e o medo. Aqui é um caso de cachorro, mas eu atendo muito de gatos. Os alunos, meus alunos atendem muitos gatos também. Então, o que é importante fazer aqui? Se eu não faço nada em cima do comportamento, vai virar um problema físico, uma gastrite, problema renal, coluna, pode virar vários problemas. E como que eu vou trabalhar, equilibrar um animal que tem um problema comportamental? Claro, no veterinário é importante, eu sou veterinário, um comportamentalista, um adestrador é importante para você saber o que fazer e o que não fazer. Às vezes a gente faz coisas erradas e não sabe. Mas como a gente resolve um problema, como a gente ajuda o problema comportamental? Entendendo a origem, a causa daquele problema. E eu fiz uma pergunta-chave para ela. Qual que é a história do seu cachorro? De onde ele veio? Então esse cachorro foi adotado. Esse cachorro foi separado da mãe muito novo e a mãe tinha sofrido maus tratos. Ele participou do ambiente de maus tratos. Então o que ele tem medo? É uma ansiedade de separação. Tá aí mais um tópico que você pode passar por isso, seu cachorro, seu gato pode passar por isso, você não tinha se atentado. A ansiedade de separação é quando você sai de casa e o seu companheiro fica ou triste ou muito agitado. Tá? Ela falou que quando eles começam a sair, ele já começa a ficar muito agitado e é quando ele começa a morder. Então ali traz um sinal de alerta. E eu preciso entender quando começou esse problema, quando começou esse medo, essa ansiedade de separação. Então eu vou pro caminho de perceber dele, perguntar para ele. Aí eu preciso usar um método, comunicação intuitiva animal. Você precisa aprender a se comunicar com os animais para entender a origem do problema do seu animal. Só assim vai dar para resolver. E então quando eu converso com ele, ele mostra que ele tem medo de ficar sem essa tutora. Ele projeta a mãe que ele perdeu na tutora nova. E ele tem o medo de que a qualquer momento ele vai sofrer maus tratos de novo. Então eu preciso saber essa informação dele, para poder trabalhar essa informação, essa carga psíquica, emocional e mental dele, do trauma que aconteceu lá no passado. E para eu acessar essa informação, basta você só olhar para o seu cachorro, para o seu gato? Não, porque você não vai ter acesso a essa informação. Então, se o seu animal não humano, o seu companheiro, tem algum problema comportamental, tenha certeza que ela tem uma origem no passado. Aconteceu alguma coisa que fez ele ter esse comportamento para se proteger ou para proteger você, ou as duas coisas. E ele tem medo de que algo ruim vai acontecer. Ficar sem você, algo mal para ele, ficar sem a mãe de novo, ser separado de um grupo, ser abandonado novamente. E é muito importante você, como uma tutora que se preocupa com o seu animal, ou um profissional, um veterinário, uma terapeuta animal que se preocupa com o seu paciente, você precisa aprender uma técnica validada, onde você consiga explicar conceitos mais complexos e entender o que ele quer te passar. Senão você não tem como saber o trauma dele, você não tem como saber a origem, quando aquilo aconteceu pela primeira vez e o que ele sentia. Somente acessando essas informações direto dele, você consegue resolver um problema. Esse cachorro ficou muito melhor. Eu tenho vários casos meus e das alunas com resolução, com diminuição de problemas comportamentais, partindo do princípio de que elas se comunicaram e entenderam o passado desse animal, direto dele. Então você tem que se comunicar com ele, fazer essa pergunta, entender a resposta clara, o que acontece quando ele tem esse tal determinado comportamento e quando aquilo começou, e mostrar para ele que agora não é mais o cenário, não vai acontecer, que ele pode ficar tranquilo. Quando você sai de casa, você vai voltar, você consegue explicar, mas não é falando, porque falando ele não consegue entender. Essa fala é do animal humano, é a gente, eu e você. Eles não entendem isso, eles entendem uma comunicação intuitiva. E a comunicação intuitiva eu ensino no método Como Conversar com os Animais. Você pode aprender clicando aqui em Saiba Mais ou no link da bio. Vem participar e vem realmente entender e ajudar seus animais.